Olá pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast Virtual e Negócios, falando sobre empreendedorismo, negócios e inovação. E hoje nós estamos recebendo aqui o Marco Antônio Santamaria. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Uma satisfação enorme estar podendo participar aqui com vocês. Que legal. Bom, vamos apresentar aqui o Santamaria. Eu chamo ele de Santamaria, mas todo mundo chama de Santamaria. Isso mesmo. Então, é diretor de estratégia, inovação e mercado pet food na Alisul Alimentos. Ações Supra, mais conhecida como Ações Supra, né? Construiu sua carreira no segmento de nutrição e saúde animal, especialmente em pet food. Nessa jornada, além de estar à frente de times comerciais, teve a oportunidade de atuar nas áreas de pricing, inovação e educação corporativa. É formado em administração de empresas com MBA em liderança, inovação e gestão 4.0 pela PUC aqui do Rio Grande do Sul. MBA em neurociência, marketing e consumo pela PUC também aqui do Rio Grande do Sul. Muito bem. MBA em Data Science também, Big Data e IA, aplicado aos negócios. Muito bem. Certificação em Indústria 4.0. Legal. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso panorama do mercado pet, né? O mercado pet brasileiro, como é que está esse mercado? Isso mesmo, Paulo. O mercado pet brasileiro, enfim, chegou na sua maioridade. O mercado amadureceu, tem exigido muito mais profissionalismo, muito mais empreendedorismo, muito mais especialização das empresas e profissionais. O mercado de rações, particularmente, ele estabilizou nos últimos 2 anos e a competição ficou muito mais acirrada. Mas ele estabilizou nos volumes. Isso por conta de uma mudança na característica do plantel de pet brasileiro. Nós estamos num momento onde os cães de porte médio e porte grande estão encerrando o seu ciclo de vida. O tutor ele tem reposto esse pet, um pet de mini ou pequeno porte, ou um gato, ou um pet alternativo, como roedores, mini coelho, chinchila, porquinho da Índia. O que não acabou, em hipótese alguma, é essa necessidade que nós humanos temos de amar, de transferir, de cuidar. E o pet continua sendo, para nós, assim, o queridinho da casa, né? Só está havendo uma reconfiguração do porte de animais. Então você imagina que um Spitz alemão ele consome 6, 8 vezes menos que um labrador. Ah, Então os volumes de ração eles estagnaram nos últimos 2 anos, mas o negócio pet continua pujante. O negócio pet ele é dividido em 6 categorias. São 4 categorias de produto e 2 categorias de serviço. Em produtos nós vamos ter então as rações, os acessórios, o medicamento e higiene e beleza. E na área de serviços a gente tem os serviços veterinários e os serviços também de higiene e beleza, banho e tosa, etc. Então esses 6 segmentos, essas 6 categorias compõem o mercado pet e ração responde por quase 60% disso. com certeza. Mas esse portfólio todo, né, que compõe o mercado pet, ele fatura hoje quase 80 bilhões. Então, Aqui no. um negócio gigante, um negócio milionário, que segue crescendo aí 7, 8% ao ano. O que deu uma estabilizada foi o negócio de ração. Mas serviços veterinários, acessórios, medicamentos, vacina, os cuidados de um modo geral, seguem Até aumentando, forte. né? Porque se tornou, como tu disseste, não só o queridinho, mas também ele se tornou um membro da família, né? O Se, processo de se cuida humanização, né? muito mais, né, do pet hoje em dia do que se cuidava no passado, né? E quanto menor o pet, né, mais esse cuidado, né? Maior esse Então, cuidado. um labrador, quando vai ao banho tosa, sei lá, vai uma vez por mês ou uma vez cada 2 meses. Um Spitz vai toda semana, É um verdade, Yorkshire vai né? toda semana. Então movimenta muito a economia. E isso tudo caminha para um novo estágio agora do mercado, exigindo muito mais das empresas e seus profissionais. Certo. Antigamente eu tinha um labrador. Eu tive 2 labradores já, né? E infelizmente eles partiu. E hoje eu tenho um mini, desse tamanhozinho, né? Que ele foi recuperado das enchentes aqui. E 2 gatos. Então, como tu É disseste, isso aí, né? um exemplo vivo do Esse que está exemplo acontecendo. vivo daquilo que está acontecendo aí, né?
Muito bem. E como é que está a configuração desse varejo pet no Brasil? Então, o varejo também vem se acomodando, né? Toda vez que me fazem essa pergunta é onde é que está o mercado, né? É canal especializado, é grande rede, é autosserviço, é e-commerce, né? Como que está isso? Acho que o e-commerce vale a pena a gente falar um capítulo à parte dele, mas o mercado pet brasileiro ele segue sendo o único no mundo. Sabe que nós fazemos parte do top 10 mundial, na verdade do top 5 mundial, somos o terceiro maior mercado do mundo, o primeiro os Estados Unidos, o segundo a China e o terceiro o Brasil. Claro que os Estados Unidos é soberano, os Estados Unidos sozinho representa 40% do mercado pet mundial, mas o Brasil segue firme aí entre 5% e 6%. E nós temos uma configuração muito particular, porque dos 10 maiores mercados do mundo, o Brasil é o único que o canal especializado, ou as clínicas, pet shops, agropecuárias, etc., representa sozinho mais que todos os outros canais juntos. Olha. Né? Eles representam aí algo em torno de 65% do negócio pet brasileiro. E claro que dentro desse segmento estão as grandes redes especializadas, Pets, Cobase, Pet Camp, American Pet, Pés e Patas, né, que são redes já com praticamente mais de 100 lojas, mas a configuração ainda desse próprio canal especializado, algo em torno de 80% é a loja de vizinhança. Sim, é o É a pequeno loja de ainda, bairro, né? é o pequeno. Né? Então, é um mercado super pulverizado. As grandes redes representam algo em torno de 15% desse negócio. O restante está pulverizado em mais de 40 mil PDVs. Realmente. É, E isso é um desafio grande, né? Porque esse pessoal também precisa evoluir, precisa inovar. A gente já tinha conversado algumas vezes sobre isso, né? E às vezes estão ali tentando sobreviver, né? Muitas vezes estão na sobrevivência, tentando manter o seu negócio, mas eles precisam também pensar numa inovação, numa manutenção, senão esse mercado, a gente sabe que vai crescendo esses canais mais especializados, né? E eles têm que tomar ciência disso também, né? exato. É natural, né, Paulo? Infelizmente, é natural que todo mercado que passa por um processo de amadurecimento, alguns sobrevivem e prosperam, né, outros buscam outras alternativas. Isso aconteceu no mercado de farmácias, aconteceu no mercado de panificadoras, aconteceu no próprio varejo alimentar, né, mesmo com a presença de grandes redes supermercadistas, aquelas lojas de bairro que se especializaram, Sim. tornaram o seu açougue uma boquete de carne, tornaram a sua padaria uma panificadora, né, com mais amplitude do que só pães. Né? Então essas lojas de bairro sobreviveram se especializando, né, oferecendo um serviço de qualidade para o seu consumidor local. E a gente, como consumidor, né, também assim, tem horas que a gente está disposto a ir para um atacarejo ou para uma mega loja, mas a maioria das vezes a gente quer Comodidade, né? aquele atendimento ali do bairro, o cara te chama pelo nome. Se você encontra ali uma carne de qualidade, encontra uma conveniência de qualidade, você consome ali mesmo. Né? Então, Exatamente. o que eu vejo nessa transformação do varejo é sair daquela condição tradicional de trás do balcão, né, para um atendimento realmente humanizado, pessoalizado, customizado. Né? Então, não são grandes tecnologias, Paulo. Eu vejo que o empresário ele precisa entender onde ele está instalado. Né? Porque Porto Alegre, por exemplo, a gente tem bairros mais antigos, né, onde tem um pessoal de faixa etária mais alta, e tem bairros mais novos, onde foram os filhos desse pessoal Sim, morar. Né? E, então são características diferentes. Né? E a minha oferta deve estar customizada à característica do público do meu bairro. Então não tem receita de bolo. A sim. receita de bolo é: observe as características do teu bairro e customize o atendimento de acordo com o Isso. seu público. Melhor o atendimento, né? Bom, o e-commerce vem crescendo de maneira geral, né? Mas no mercado pet, como é que está o comércio digital? Ele houve, obviamente, como em vários outros segmentos, uma explosão na pandemia. Né? O mercado digital ele vinha ali caminhando, crescendo, como em todos os outros segmentos, mas ele representava 1,5%, 2% até a pandemia. Na pandemia ele deu um salto, hoje ele representa entre 7% e 8%.
mas dos 10 mercados maiores do mundo, é o que tem a menor participação. Né? Os Estados Unidos representam entre 22% e 23%, Reino Unido, Alemanha e outros países da Europa importantes representam entre 15%, 17%, 18%. China é o ápice do digital mundial. Lá é o contrário, o digital representa 55% do negócio, então o digital sozinho representa mais que todos os outros canais juntos. Mas é um caminho sem volta. Né? Então, se os principais mercados do mundo, né, onde o próprio consumidor brasileiro se espelha, representa hoje no mínimo 15%, mas flutua entre 15% e 25%, é natural que os próximos anos o e-commerce vai dobrar ou até triplicar de tamanho entre 5 e 10 anos. Então, é importante a gente entender, quando a gente fala de digital, nós não estamos falando de site. Site faz parte do digital. Né? E nós estamos falando do comércio via rede social, do comércio via WhatsApp e também via site. Quando a gente fala em site, também não é uma plataforma própria. É muito caro fazer isso. Criar tráfego para a tua plataforma, para o teu site. Então, muitos pet shops hoje, eles optam por usar as plataformas, as grandes plataformas, Amazon, Mercado Livre, dentre outras, e vai aprendendo a fazer negócio através dessas plataformas. Tanto é que as plataformas próprias das grandes lojas, como Pets, Cobas, Petlove é a maior delas, né? Elas representam 40% do dígito. Os outros 60% são pequenos varejos atuando dentro de plataformas de marketplace. Então, isso tudo traz um desafio também para a indústria, né? Porque vira meio que uma terra sem lei. Como ter controle da sua marca no marketplace, como estabelecer uma política de posicionamento de preço que não seja vulgarizada, né? Que você tenha ali um controle, né? sobre o teu posicionamento de preço, para que não tenha queima de preço. Promoção é natural, mas uma coisa é promoção, outra coisa é você ter um produto numa loja formal, num ponto de venda físico, com atendimento a R$100 e chega a 50 lá no marketplace. Sim. Né? Então, isso a indústria está penando, não tanto em ração, mas principalmente em medicamentos, especificamente naquilo que mais representa na saúde ali, que são os antipulgas, né, que são produtos de altíssimo valor agregado, que acontece muita falsificação. Então, um cuidado especial ao consumidor que compra pelo e-commerce. Como em tudo, preços muito milagrosos, cuidado. Cuidado que pode entrar numa fria. Como tudo, né? Como tudo. Como tudo. Bom, a Alisul é uma empresa cinquentenária, né? Isso. E como é que é o desafio aí dessas novas gerações? Como é que isso é tratado dentro da empresa? Olha, Paulo, sabe que a gente conversa sobre isso diariamente e particularmente hoje nós estávamos tendo uma reunião ali com a diretoria e com o RH para implementar uma área mais estruturada de treinamento e desenvolvimento. E muitas das vezes a gente... Mas o que tem a ver treinamento e desenvolvimento? Não é uma área de treinamento, não. Treinamento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Né? E o desenvolvimento ele cuida justamente de uma visão mais ampla, né? De como a gente vai implementar ferramentas de avaliação de desempenho, de mapeamento de talentos, de um programa de desenvolvimento individual para a tua equipe, de programas de quando você promove uma pessoa, por quanto tempo ela deve ter uma tutoria, né? Porque é comum a gente promover um talento interno e falar, vai lá Pelé, vai lá que agora a bola é tua. Sim. E quebrar a cara e a gente perder muitas das vezes um talento porque ele foi promovido porque ele era muito bom em fazer aquilo que ele fazia. O próximo passo tem competências que ele precisa ser desenvolvidas. Exato. Isso é um erro muito comum. Muito comum. Então, há necessário ter um programa de tutoria, ter programas de trainee, enfim, ter ali toda uma parte de desenvolvimento que entra também o treinamento. Sim. Né, que entra também o treinamento. E numa indústria, por conta de uma série de questões regulatórias, você tem treinamentos obrigatórios, que fazem parte das NRs, né, das normativas de
de regulamento, e tem os treinamentos para desenvolvimento do teu time, em todas as áreas. Então, é um desafio para uma empresa, né, que caminha para o seu cinquentenário. Nós temos hoje mais de 1.500 colaboradores, né, temos 7 fábricas, 21 CDs, então é uma empresa robusta. E você encontra numa empresa como a nossa, né, que é uma empresa robusta, uma empresa lucrativa, 50 anos de história e tudo mais, que está dando certo. Então, como que você muda aquilo que está dando certo? Esse talvez seja o maior desafio. Esse é o maior desafio de inovar em estruturas como a nossa. Então, não se trata de a gente ter aquele pensamento: ah, mas o que nós estamos fazendo de errado? Não, talvez o pensamento seja: o que nós podemos fazer ainda melhor. Exatamente. Ainda melhor. É o time que está ganhando que se mexe. Ainda melhor, porque sempre tem espaço para melhoria, né? E dentro da inovação, você tem a maior, talvez 90%, 95% do que a gente chama de inovação é melhoria contínua. Sim. Né? Aí, claro, você está sempre buscando ali, né, o ovo de Colombo, né? Como que eu consigo ter uma inovação disruptiva? Sim. Né? Isso não é fácil, né? É um exercício contínuo da inovação que vai em algum momento trazer essa inovação disruptiva. É mais ou menos como nós estamos aqui do lado do Beira-Rio, né, Paulo? Falando em futebol, né, às vezes você tem centenas, milhares de garotos ali nas categorias de base para tirar para tirar dois. É uma peneira, como chama, né? É uma peneira. Inovação é isso. Né? E inovação é isso. E nós temos instalado na empresa, eu estou de volta na Alisul aí há 3 anos, e cheguei primeiro com a missão da estratégia e inovação, de implementar um processo estruturado de inovação. Então, nós criamos o Comitê de Inovação. É um comitê multidisciplinar, então a gente tem gente de várias áreas da empresa que se ocupa ali numa reunião mensal de tratar de todo o processo de inovação de várias áreas. Claro que a gente está mais focado hoje no pet food, como, digamos, um piloto, um treinamento dessa característica, mas evoluímos muito. Né? A gente está aí com 1 ano e meio de comitê, a gente evoluiu muito, estamos aprendendo, implementando documentação, criando processo estruturado, e depois a gente olha para trás e fala: poxa, como a gente fazia inovação sem esse processo? Né? Como a gente, né, como era muito aquele feeling, né? Aquele vamos na tentativa e erro. Isso funciona bem, Paulo, enquanto a empresa tem à frente dela o fundador. O fundador é um visionário. Né? Fundador de organizações de sucesso são visionários. Né? Mas uma hora ele não está mais junto com a gente, seja por qual motivo for. E aí é difícil substituir o visionário. Né? O visionário ele é insubstituível. Né? A gente tem poucos cases aí de sucessão que conseguiu substituir a altura, mas a primeira missão do sucessor é garantir o legado. E aí precisa ter estruturas que ajudem nesse processo. Recentemente tu voltaste aí dos Estados Unidos na feira, né? E como é que está esse impacto, né? Não só mundial, mas também local. Nós temos esse ano aqui várias questões que nos envolvem também aqui no Brasil, de questões geopolíticas, econômicas, Copa do Mundo, eleições. Tem todo um cenário aí, né? Como é que nós estamos com essas questões todas aí para esse ano? Ô Paulo, sabe que uma viagem internacional ela sempre agrega muito, né? Eu fiquei 10 dias nos Estados Unidos, foram 3 dias de feira, os outros dias caminhando pelo mercado, procurando trazer novidades e inovação, e sempre tem coisas muito interessantes, seja num processo, seja numa maneira de expor algo, ou seja na tecnologia ou no produto em si. Então deu para ver muita coisa bacana para a gente trazer e experimentar o mercado aqui. E tem o outro lado geopolítico, né? E eu pude viver lá nesses dias, né? Uma nação que está diretamente ligada aí a um conflito global, e como isso impacta o mundo todo, mas também impacta a economia local. Então a gente viu o próprio público da feira extremamente reduzido, a imigração, né, com uma série de cuidados ali para você entrar no país, inflação
nítida, né? Eu tive outras vezes recentemente nos Estados Unidos aí há 2 anos atrás e muita coisa dobrou de preço, né? Muita coisa dobrou de preço. Então não tem como não impactar, né? E eu acho que fica aí para nós um momento de cuidado, né? Um momento de atenção. Ah, a vida não para, a gente não pode parar, né? Mas também não é momento de ficar fazendo loucura. Sim. Né? Então a gente tem que seguir e esse tipo de momento que a gente vive, né, geopolítico global, né, na humanidade como um todo, sempre é um momento de reflexão, é um momento de olhar para dentro de casa, olhar para dentro da empresa, né, olhar para dentro do nosso país, daquilo que a gente pode fazer melhor e diferente para poder passar por esses momentos de crise. Pois é, então estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast, né? Tem assunto aqui para muitas horas Muitas aqui, horas, né, Paulo? né? Mas assim, que mensagem tu gostaria de deixar aqui para o empresário que está nos assistindo? Para manter o otimismo diante de todo esse cenário, né? E direcionar o seu negócio para um crescimento sustentável. Olha, Paulo, eu acho que acima de tudo cuide do seu negócio. Cuide do seu negócio. Não dê muita atenção para coisas espetaculares, para soluções mágicas. É, tem tempo para tudo. Tem momentos que as coisas estão fluindo melhor e a gente pode arriscar um pouco mais. Né? Pode aventurar um pouco mais, pode guardar uma parte do negócio para fazer, para experimentar mesmo, para fazer coisas mais loucas. E eu acho que esse é o momento mais conservador. É o momento da gente cuidar do nosso negócio, cuidar das nossas contas, cuidar em captar dinheiro, né? Ver se o negócio realmente tem saúde para poder pagar empréstimos. Eu não estou dizendo para parar de investir, não estou dizendo para parar de olhar para frente. Eu acho que mais do que nunca, olhar para dentro e procurar onde eu posso ser ainda melhor, pegar as minhas fortalezas e torná-las ainda mais fortes, é o segredo por passar por esses momentos. Então, tem momentos que a gente olha para dentro e procura as nossas fraquezas, aonde a gente pode melhorar e corrigir pontos fracos. E esse eu acho que é um ponto do contrário, é um ponto da gente olhar para os pontos fortes e ficar mais forte ainda nele para a gente criar aquela fortaleza, aquela barreira para passar por esses momentos de crise. Pra... Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Agradeço o Marco, foi um ótimo bate-papo aqui sobre o mercado pet, né? Esse mercado que a gente tanto gosta, né? E espero vocês aí no nosso próximo episódio. Grande abraço.